principal delas é minha esposa, né? Graças a Deus, né? Pelos 3 filhos que Deus nos deu, ela foi muito homenageada pelos 3 filhos. Eu louvo a Deus por isso. É uma bênção. As convido a igreja para se colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. E após a palavra eu já chamo a irmã Márcia para vir para cá, para Márcia. Não sei se a senhora vem só ou se vem trazer companheiras, está nas suas mãos, viu? Abram suas Bíblias, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho, segundo escreveu São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 3. Hoje nós não temos a mídia auxiliar para pôr na tela, né? Capítulo 3 do livro de Lucas. Aliás, não, desculpe, capítulo 2, versículos 8 até o 16. Versículos 8 ao 16, faremos a leitura de modo alternado, como costumamos fazer. Eu leio um versículo bem bonito e vocês leem outro mais bonito, tá bom? Vamos lá. O versículo 8 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. 9. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. 11. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. 13. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 15. Agora repitam comigo o 16. E foram apressadamente. E acharam Maria. E José. E o menino deitado na manjedoura. Digam outra vez. E acharam Maria. E José. E o menino deitado na manjedoura. E quem diz amém? Glória a Jesus. Vocês leram bonito mesmo. Eu li muito feio, mas vocês ganharam de 10-0. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Irmã Márcia chega para cá. Após a oração, nós vamos fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. Para as pessoas, tem o diácono Genivaldo disponível aqui. Não sei se tem outro auxiliar aqui. Irmão André, por gentileza. Tem as salvas aí, irmão André também, irmão André Marques. Oremos em gratidão ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, apresentamos a Ti esta congregação, o Teu povo que veio com o coração cheio de alegria, para Te servir, para Te adorar, e para Te agradecer pela nossa existência e pelas mães que aqui estão, Senhor. Elas são vitoriosas, elas são guerreiras e vitoriosas, e elas são uma bênção que Tu deste ao Teu povo, Senhor Deus. Eu te peço humildemente, fortaleça cada mãe, também a cada mulher aqui presente. Ó Senhor, e enche estas tuas servas do Espírito Santo, para que sejam testemunhas tuas, com poder e com autoridade, aonde chegarem. Senhor da glória, abençoa a congregação que vai contribuir com dízimos e ofertas nesta noite para a manutenção da tua obra. E também te pedimos, Senhor, e te agradecemos pelos visitantes que estão conosco, no nome de Jesus. Todos dizem amém. Versículo.
Esses dias estavam tendo uma comemoração ali no Senac, onde eu trabalho, e eu vi muitas mães fazendo as suas declarações, que como foi em saber que estava grávida, como foi em saber que teria uma menina ou um menino, quais foram as dificuldades, e isso me fez também trazer uma reflexão. A primeira reflexão que me veio é que como eu era organizada em tudo que eu fazia. Eu digo que eu era mais organizada antes de casar, meu marido fica bravo. Mas é porque eu tinha mais tempo, né? E eu digo aos jovens, aproveite o tempo que tem hoje, que depois que casa o tempo diminui um pouquinho. E eu ficava pensando ali, né? Ouvindo aquelas mães falarem, e eu pensando no tudo que tinha acontecido comigo também, no meu processo, né? De casamento, de noivado, de namoro, e como foi toda essa programação. Eu comecei a namorar com o pastor Tiago, passamos 1 ano e meio namorando. Depois desse tempo de namoro, noivamos. E concluindo de namoro e noivado foram 3 anos e meio. Então casamos. Mas antes de casar eu tinha em mente, né? E os jovens estão aqui hoje vão ouvir também. Eu tinha em mente, antes de casar eu tenho que ter tudo programado. Eu fiz aquele checklistzinho, né? Eu tenho que ter a minha faculdade. Aí quando eu terminei a faculdade, ok, agora eu posso casar, eu já fiz a faculdade. E eu consegui fazer 2. Então fiz minha faculdade. Aí quando também estava prestes de casar, eu disse, não vou casar sem ter a minha habilitação. E eu peguei lá o checklist, ok, a habilitação está ok, eu vou poder dirigir e para todo canto. Hoje eu dirijo para todo canto, graças a Deus. E também fiz todos os checklists, entre eles também está trabalhando. O Senhor sabia do desejo do meu coração e eu sempre pedi ao Senhor um trabalho que eu fosse concursada. E o Senhor também, antes de casar, eu consegui o trabalho que eu estava como concursada ali em Novo Lino, né? Estava concursada. E também eu queria, antes de casar, eu disse, Senhor, eu quero ter minha casa, eu quero ter para onde ir. E o Senhor, mais uma vez, mandou colocar lá no checklist, ok, casa está ok, eu tenho para onde ir. Então, fiz todos os checklists de tudo o que eu queria antes do meu casamento. E eu fiz isso e o Senhor me abençoou em todos os meus pensamentos e eu louvo a Deus por isso. Mas chegou um momento da minha vida que eu tinha programado, mas eu esperava que seria algo simples, que seria ter filhos. Então, assim que eu casei, eu fui para o ginecologista, me organizei, e quando eu fui para o ginecologista, ela disse, olha, você vai ter uma dificuldade para engravidar. Então, isso já me assustou. Porque, como eu falei, tudo que eu fazia era de forma organizada. E no meu pensamento já estava, depois de 2 anos de casada, engravidar e ter filhos. Esse era o meu pensamento. Mas não foi assim que o Senhor fez. E quando aquela médica disse isso, eu logo me assustei. Eu disse, mas Senhor, que coisa, como assim eu vou ter dificuldades para engravidar? E como todo mundo sabe, o Tiago já tinha a Nicole, uma filha. E eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir dar um filho ao meu esposo. Eu não vou conseguir dar uma filha. Mesmo tendo a Nicole como uma filha de coração, a Nicole veio morar conosco quando ela tinha 13 anos. Mas mesmo assim, eu pensava, eu quero ter o meu filho também. E eu fiquei ali triste, chorava. Passei um tempo assim, Tiago, Márcia, calma, vamos ver como é que a gente consegue fazer um tratamento e tudo mais. E eu fiquei apenas apresentando ao Senhor. E ler a Bíblia, a gente sabe que encontramos mulheres que também tiveram essa dificuldade de engravidar como Ana, de pedir ao Senhor, né, como li o versículo dessa noite, por esse menino orava eu, de clamar ao Senhor por essa criança. E como eu falei ali no Senac, eu vi várias mulheres também dizendo da dificuldade de engravidar, como Deus falou com elas, e vi uma até que disse que estava na rua e Deus usou uma mulher que ela disse, eu nem conheço, ela não é crente, essa pessoa que testificou, e disse que essa pessoa olhou para ela e disse, o Senhor manda te dizer que você está grávida. E ela disse, eu recebo essa palavra. E quando fez o exame, ela estava grávida. Então, vi ali mulheres também testificando sobre isso, sobre o que aconteceu sobre a vida dela. E eu fiquei pensando, eu digo, realmente, o Deus que operou milagre na vida de Ana, na vida de tantas mulheres da Bíblia, é o Deus que também pode realizar milagres na minha vida. Amém? Você diz amém?
E eu fiquei ali clamando, assim como Ana clamou, eu fiquei ali pedindo. Aí você pode dizer, irmã Márcia, a senhora passou quanto tempo para engravidar? 4 meses depois eu estava grávida. Então, assim, o meu clamor não foram tantos anos, mas o Senhor ouviu o meu clamor. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que eu cheguei a um momento, como eu falei, da minha forma organizada de ser, de preparar, de organizar tudo, que tem coisas que não está no nosso controle. Eu posso organizar muitas coisas e o Senhor nos permite organizar. Mas tem coisas que temos que colocar nas mãos de Deus. O controle é dele. E nessas situações é quando paramos e vemos, Senhor, só a tua mão para fazer. Só a tua mão para realizar o milagre de ser mãe. Porque só quem é mãe sabe o milagre, sabe o presente. Eu ficava tão feliz em sentir o João Marcos mexendo na minha barriga e ficava falando com ele, João, mexe de novo, eu quero sentir. Então essa alegria foi a maior e melhor alegria da minha vida. E eu posso estar aqui hoje testificando que o Senhor é Deus de milagre. Fica em pé, João Marcos. Esse é o meu milagre, olha... Vamos dar palmas para ele, que ele é tímido. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Pode sentar, João. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Ele é o meu milagre. E eu quero testificar algo que eu não falei enquanto eu estava contando a história, que foi que o pastor Tiago, quando soube, ele ficou tão feliz, irmãs. Vocês sabem que é só dizer que alguém está grávida que ele quer contar a todo mundo. E comigo não foi diferente. Eu disse para ele, olha, não conte para minha mãe, porque senão ela vai ficar muito nervosa. E amanhã a gente vai para Novo Lindo e eu conto pessoalmente. Ele está certo. Aí contou para o pai, para a mãe dele, contou para todo mundo. E de repente eu estava no banheiro e só ouvi, olha, a sua filha está grávida. O Tiago não era para contar. Ele tão ansioso não esperou para o outro dia. E no outro dia a minha sogra chegou lá na casa da minha mãe e disse, eu tenho uma novidade e não posso contar. Olha, doida para contar a novidade. Aí a minha mãe disse, a gente já sabe, o Tiago já ligou contando. Aí ela olha para ele, disse que não era para contar para ninguém. E ele já contou, ele não se aguentou. Mas quando eu fui fazer a ultrassom, né, para saber o sexo, e antes disso, aí o Senhor já tinha falado comigo qual era o sexo. O Senhor tinha me dito que seria um menino. Então, eu acreditei e confiei no que o Senhor me disse em sonho. E o pastor Tiago disse, olha, se for menina, você escolhe o nome. Se for menino, vai ser o nome do meu irmão, João Marcos. Eu disse, então não preciso nem escolher, porque vai ser menino, que o Senhor me revelou que seria menino. E está aí o meu menino. Então, o Senhor, até isso, ele me revelou, que seria um menino. Então eu louvo a Deus por poder testificar nessa noite que Deus é um Deus que mesmo que você olhe assim e que veja que algo está fora do seu controle, tão somente descanse, porque tem coisas que o Senhor não permite que seja meu e seja seu o controle. O controle é dele. Apenas do Senhor. A medicina fazem várias artimanhas e muitas vezes o Senhor permite que a criança venha, permite que a mãe faça um treinamento, não, permite que a mãe faça um tratamento, né, para que possa engravidar. Mas quem permite isso é Ele. Quando Ele fecha, ninguém abre, mas quando Ele abre, ninguém fecha. Esse é o Deus a qual servimos, amém? Então, por isso eu quero dizer essa noite, a cada mãe que está neste lugar, que você é privilegiada, por poder carregar em seu ventre a bênção que o Senhor colocou em seu coração, em seu corpo. É o Senhor quem faz isso. Então se sinta privilegiada. Como o presbítero falou aqui, o Senhor viu que é tão grandioso o nascimento de uma criança, que quando ele veio ao mundo, ele não veio de forma diferente. Ele veio dentro do ventre de uma mulher. Ele saiu do ventre de uma mulher. Então o meu Jesus, o teu Jesus, ele teve a mesma experiência que você teve. Ele teve a mesma experiência de passar os 9 meses dentro de uma barriga, sendo alimentado, sendo cuidado por uma mãe. E ele sabe exatamente o amor que existe dentro do meu e do teu
coração. E é por isso que Ele nos dá força, é por isso que Ele nos dá coragem para lutar, para guerrear, para acordar todos os dias, para levar o sustento, para cuidar do marido e para cuidar dos nossos filhos. É o Senhor que dá essa força. E eu louvo a Deus, minha mãe não está aqui, mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é o meu exemplo. É o meu exemplo de mãe, é o meu exemplo de mulher. E as irmãs conhecem a minha mãe e pode ser que não conheça a história da minha mãe. E esses dias eu relatei no Instagram e eu achei interessante que as pessoas leram e viram como a minha mãe foi corajosa, que algumas pessoas falaram, corajosa essa mulher, porque teve 7 filhos, teve 8, mas um morreu ainda quando estava na maternidade. Então hoje vivo, tem 7 filhos, mas entre esses 7 filhos, o que mais a minha mãe correu atrás para conseguir foi que todos pudessem estar estudando. Claro, trabalhando e estudando. E todos os 7 filhos trabalharam junto com a minha mãe. Tem a sociedade que diz que criança não pode trabalhar, que a criança não pode ajudar os pais, mas eu cresci ajudando os meus pais. Mas a prioridade era trabalhar e estudar no momento certo. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que ela teve 7 filhos. A paciência de uma mulher com 7 filhos dentro de casa, um com idade totalmente diferente do outro. Então, essa noite eu também louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque hoje ela tem todos os filhos casados, apenas a minha irmã, que o esposo se separou, mas foi uma escolha do marido dela. Então, eu louvo a Deus que ela criou seus filhos no caminho do Senhor. E como eu disse na mensagem que eu coloquei lá, que até hoje todos os filhos não estão no caminho do Senhor, mas ela ensinou o caminho do Senhor. E até hoje ela ora para que os 7 possam estar na casa do Senhor. Então, eu louvo a Deus por essa mulher, porque criou seus filhos, educou seus filhos, e hoje ela pode dizer que tem filhos concursados, tem filha concursada, tem filho empresário, tem filho que trabalha lá na prefeitura. Isso é o quê? É a mão de Deus que faz isso. Isso é o poder de uma mulher que ora. Então você tem o poder de levar os seus filhos mais além através da oração. E por que a senhora diz isso, irmã Márcia? Porque a minha mãe só fez até a 3ª série. A minha mãe não estudou, a minha mãe não fez faculdade, mas ela quis que os seus filhos tivessem tudo aquilo que ela não teve. E quem faz isso é o Senhor. E nessa noite o Senhor colocou isso para falar no meu coração, para testificar do milagre que foi o meu João Marcos e para agradecer por ser criado por uma mãe que ela guerreou com o seu esposo, que ela lutou para criar os seus filhos e o Senhor a honrou. O Senhor tem honra para a tua vida. O Senhor tem alegria para a tua vida. Cuida dos teus, que o Senhor cuida de você. Amém? Eu queria nessa noite começar uns momentos de homenagem pela irmã que pediu as crianças, e a Adassa vai louvar o Senhor. E eu já convido a Adassa aqui na frente para louvar o Senhor. Cadê a Adassa? Pode vir aqui à frente, ela vai estar louvando ao Senhor, em homenagem também à sua mamãe e a todas as mamães. Amém? Resucitó, que vive estás, un día aquí
Deus. Vamos ouvir agora uma homenagem pelas crianças. As nossas crianças vão fazer uma homenagem para as mamães. Tem um fundo aí. A minha mãe é como Sara. Quando ela me viu pela primeira vez, o seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. A minha mãe é como Joquebede. Sempre que algo ruim me cerca, ela busca em Deus soluções para me livrar de todo o mal. Sua oração e cuidado por mim formam uma proteção. A minha mãe é como Ana. Ela orou por mim antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. A minha mãe é como Maria. Não fui planejado por ela, mas estava no plano de Deus. Seu amor por mim é incondicional e sou uma bênção na vida dela. A minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e fazer o bem para aqueles que temem a Deus. Por isso, Deus abençoa nossa casa e nossa família linda. Amém. Deus abençoe, irmã Jane, as tias que prepararam essa homenagem. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando todos em pé, vamos ler no livro de Mateus, capítulo 15. Aleluia. Mateus, capítulo 15, versículo 28. Mateus 15, 28. Que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Os irmãos podem sentar. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a irmã Márcia e ao pastor Tiago pelo convite e a confiança de estar aqui nessa noite, né? Confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante nervosa, fiquei nervosa, me veio um misto de sentimentos, né? Fiquei alegre e acordei o André estava dormindo para trabalhar à noite, foi o primeiro que eu acordei, porque trazer uma palavra para o povo de Deus não é fácil, né? Especial às mães nessa noite. E para mim é um grande presente, sendo eu mãe de uma criança, um adolescente especial, né? Eu vejo o meu coração assim como um grande presente de inclusão, né? Esse ano, eu digo, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse grande presente, porque eu acabei de ver a apresentação das crianças aqui, dizendo Feliz Dia das Mães, e é algo que eu não posso ouvir do meu filho, né? Eu nunca ouvi isso do meu filho com 16 anos de idade. Então, assim, ser mãe realmente é um grande aprendizado. Ser mãe é um momento de alegria, mas é um momento de aprendizado. Ser mãe é amar, é proteger, é nutrir, alimentar. Não é verdade, irmãos? Então, eu, quando recebi esse convite, assim, me veio ao coração, assim, com uma grande alegria. Embora não seja fácil estar aqui à frente. Mas eu quero que nessa noite vocês recebam essa palavra do Senhor como uma palavra de uma mulher que teve uma grande fé. E eu pedi ao Senhor, digo, Senhor, qual mãe na Bíblia eu vou falar? E comecei todas essas mães que os meninos falaram aqui na frente, Sara, Ana, Joquebede.
eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, qual a mãe eu vou falar para o teu povo, para as mães do Acauã, né? E eu me lembrei do ano passado que eu estava aqui e a irmã, ela pregou sobre Rispa, né? Uma história que tem um grande aprendizado, mas também é uma história muito triste. E eu ali perguntando ao Senhor, e o Senhor falou ao meu coração, a mulher cananeia. E eu ainda quis procurar outra palavra, né? A mãe de Sansão, uma palavra que eu gosto bastante, mas o Senhor sempre em meu coração, o Espírito Santo, a mulher cananeia. E eu não posso fugir daquilo que o Senhor, aleluia, já ordenou. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as terras de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, logo no primeiro versículo eu já aprendo aqui. Uma mãe desesperada, uma mulher do povo cananeu, a Bíblia não relata o seu nome, mas aqui nós conhecemos uma mãe desesperada. No livro de Marcos também conta essa passagem e diz que essa mulher ela se jogou aos pés de Jesus. E ela começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A filha dela estava terrivelmente endemoniada, mas quando ela chega até Jesus, ela diz: tem misericórdia de mim. Porque a gente, quando é mãe, irmãos, quando a gente gera, seja do útero, seja do ventre, ou seja do coração, a gente já tem um espírito de proteção e de amor. É um amor incondicional que a gente não sabe de onde vem. Para uma mulher que servia a outros deuses, que ela não servia, não conhecia ao Deus, ao nosso Deus, ela ouviu falar que Jesus estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e ela foi até Jesus, clamando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto que, mas ele não lhe respondeu palavra alguma. O silêncio de Deus na hora que nós estamos clamando. Porque é assim, irmãos, quando a gente tem um filho, que a gente está com um filho enfermo, e a gente liga para alguém e diz assim: fulano, você pode me levar ao hospital? Meu filho está com febre. Sim, irmã, eu posso. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Eu posso. Eu vou resolver algo, eu vou tomar um banho e depois eu chego na sua casa. Eu digo, tá certo. Mas quando é seu filho, você sai da maneira que você está, porque é seu filho. E tudo que se relaciona ao nosso filho é algo urgente para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus não respondeu palavra alguma. E diz que os seus discípulos, ele disse assim: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Olha, irmãos, essa mulher cananeia, ela já estava com um problema dentro do seu lar. Ela não estava com um problema na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade. Ela estava com um problema dentro do seu lar com a sua filha. Porque você pode estar com um problema com quem for, mas quando se trata dos filhos, irmãos, não é algo fácil. E aí você chega a Jesus e aos discípulos e eles dizem: despede-a que vem gritando. Aleluia, ela vinha gritando. Ela não vinha pedindo, ela não vinha devagarzinho como a mulher do fluxo de sangue, então somente eu tocar na orla das vestes eu serei curada. Não, tamanho era o desespero, porque ela era uma mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 24, então Jesus responde, e ele diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Jesus chega para aquela mulher e diz assim: você não é do meu povo. Eu fui enviado, eu nasci em Belém de Judá, eu fui enviado para os judeus, eu fui enviado para o povo de Israel, eu não fui enviado para o povo cananeu. E a mulher simplesmente o adorou. Que perseverança é essa, irmão? É a perseverança de uma mãe. Porque a mãe, ela não desiste. A mãe é aquela que todos podem dar as costas, mas ela sempre está ali com o seu filho.
O seu filho pode errar, o seu filho pode falhar, mas quando ele chega na sua frente, irmãos, quando ele chega na sua frente, que amor é esse que perdoa? Que amor é esse incondicional? Ser mãe é um aprendizado, ser mãe é uma missão, a qual o pastor Tiago não vai chegar você para uma reunião para dizer, olha, eu vou mudar teu cargo, hoje acabou, não. É uma missão dada do céu para todos sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser mãe é renúncia, ser mãe é mais do que você gerar, ser mãe é você nutrir. E que bom que as mulheres do Acauã nutrem os seus filhos com a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então chegou e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, muitas pessoas dizem que aqui foi uma humilhação. Para mim foi mais uma provação. E cachorrinho era um termo usado, era um termo comum entre os judeus para falar dos gentios. E o Senhor disse, não é bom que eu pegue o pão dos filhos do povo de Israel e dê a outros povos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tá certo, Senhor, eu sei, eu reconheço a tua soberania como Messias. Quando ela dizia, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela estava reconhecendo a soberania de Deus, ela estava reconhecendo que ele era o Cristo, aleluia, onde muitos dos judeus o negaram, aleluia. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, aleluia. O que é que eu posso dizer dessa palavra? Que fé perseverante é essa? É a fé que nós temos que ter em nosso coração. E nós temos. Em se tratando dos nossos filhos, nós temos. Porque ser mãe é estar lá o filho, dentro do presídio. E a mãe toda semana está lá. É o filho estar em um local para dependentes químicos e a mãe toda semana está lá. Ser mãe vai além de você gerar, seja do ventre ou seja do coração. Ser mãe de uma turma, de um grupo, dessa igreja, como nós temos a nossa mãe aqui na fé, né? Na hora que você precisa, você ter uma palavra, você ter uma resolução para falar com a gente. Aleluia! Então é desta mãe, dessa mulher cananeia, que não tem nome na Bíblia. Também a Bíblia não relata a idade da sua filha, seja uma criança, um adolescente ou um adulto. Mas a palavra do Senhor diz que quando você tem fé, o Senhor Jesus, ele muda a situação. Aleluia, da sua filha, do seu filho, seja qual a idade. Mas é impossível, para Deus nada é impossível. A tua fé move montanhas, a tua fé transforma a situação, aleluia, e dá vitória ao povo. E que vocês, mães do Acauã, continuem nessa perseverança, orando, buscando a Deus, entregando, porque só Jesus Cristo é que pode mudar a situação do teu filho e da tua filha. Eu creio, Jesus, dessa forma. Está aí o meu filho. Foi um presente esse convite e foi um presente para mim, porque eu disse, Senhor Jesus, meu filho em julho completa 17 anos. E eu disse, Deus, muito obrigada, Senhor, pelo meu filho, que tanto tem me ensinado, né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala com você em ter paciência, em ter fé, mas a gente só vai saber quando a gente está sentindo na pele. E o Senhor nos ensina, o Senhor tem as suas circunstâncias, tem o seu modo de nos ensinar. Muitas das vezes a gente quer ouvir palavras como essa mulher, e Jesus não falou palavra alguma, mas o Senhor nos ensina através das circunstâncias, de um convite, de um louvor, de uma palavra, aleluia. E que nesta noite, cada mãe aqui, Deus dê saúde, abençoe, sabedoria, força para você continuar protegendo e cumprindo a tua missão, a qual o Senhor Jesus te confiou. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. E para encerrar, eu vou deixar um versículo aqui, em 1 Timóteo,
capítulo 2 e versículo 15, que diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém? Creio eu que depois que essa mulher cananeia, aleluia, ela recebeu o seu milagre, porque não tem quem passe pelo poder de Deus, o sobrenatural de Deus, e fique a mesma. Creio eu que essa mulher, depois disso, ela recebeu a salvação. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Isso, né? Como eu falei no começo do culto, tem coisas que não estão sobre o nosso controle, né? Mas quem encontra com Jesus, ele sai diferente. Todos que tiveram encontro com Jesus, eles saíram diferente. E o Senhor não somente viu aquela mulher, mas ele viu a fé daquela mulher. Através da fé daquela mulher, de uma mãe que estava ali clamando pela sua filha, o Senhor atendeu o pedido do seu coração. E eu sei que nessa noite existem mulheres, existem mães que oram e clamam pelos seus filhos. E o Senhor é o Senhor que ouve. Amém? Que Deus abençoe, irmã Tamar. Foi um prazer tê-la aqui, ouvindo-a falar do seu coração, daquilo que o Senhor colocou em seu coração. E que o Senhor continue lhe dando graça, sabedoria e força para fazer a sua obra. Amém? Que Deus abençoe. Quantos estão felizes pela vida da irmã Tamar? Diga amém. Quantas vão continuar orando por ela? Diga amém. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Louva a Deus, irmãs, pela vida da irmã Tamar e de todas as irmãs que estão aqui nesta noite. Eu disse ao pastor que, como era dia de semana, a gente não ia pegar muito tempo e a gente não ia demorar muito, porque eu sei que amanhã as irmãs vão trabalhar, muitas das irmãs ainda vão fazer comida para os seus filhos, cuidar da sua casa, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos que estiveram aqui nessa noite. E agora vamos começar o momento mais animado das mamães, né? Que é o momento de ganhar o quê? Presente, né? Como foi falado, toda mãe acorda nessa expectativa. Até aquelas que acham que não pediu nada, mas ela acorda numa expectativa diferente. Eu mesma acordei numa expectativa diferente. Eu disse, o pastor Tiago olhou para mim e disse, amor, vai fazer aquela tapioca? Eu disse, oi, hoje é dia das mães, hoje eu quero o meu café da manhã. E ele começou a rir. E eu continuei dormindo, só ouvi o João, mamãe, vamos lá na sala? Mãe, vamos lá na sala? E quando eu cheguei, o café da manhã estava pronto, tá vendo? Eu disse, você esqueceu que era dia das mães? Ele ficou apenas rindo. Mas toda mãe acorda com esse sentimento, né? Uma colega de trabalho mesmo disse hoje, eu acordei e não tinha nada para mim, e fiquei olhando assim, eu disse à minha filha, mulher, tu não fez nem um pão e colocou um todinho para mim. Ela, eita mãe, eu esqueci. Ela, não minha filha, eu entendo. Ela, no coração eu estava dizendo, tinha feito alguma coisa. Porque mãe espera, nem que seja um abraço, nem que seja um carinho, né? Uma carta de reconhecimento. É o sentimento por ser o seu dia. E hoje vamos fazer o sorteio. Cadê as irmãs que vão estar me ajudando? Aldiene, a irmã Silvânia já está aqui. Eu quero dizer para vocês que hoje eu fiquei muito feliz. Porque hoje tem muita coisa gostosa além de presente. Então, as irmãs, né, vão receber muita coisa gostosa, porque tem muito bolo, tem muita torta, agora é para sorteio. Você vai levar para casa e vai saborear com os seus filhos, vai saborear com os seus. Cadê a irmã? Eu queria que puxasse essa mesa, que está aqui escondidinho, ó, esconderam a mesa, a Aldiene escondeu, para os irmãos poderem prestar atenção no culto, né? Então, a mesa dos doces ficaram aqui bem escondidinha, para que as irmãs pudessem ouvir a palavra, glorificar, porque como diz o nosso pastor presidente, quando tem um bolo na frente, né, o povo fica agoniado para que o culto acabe, né? Mas as irmãs foram sabidas, elas esconderam aqui, ó. Tudo isso aqui é para sortear. Louvamos a Deus pela vida das irmãs que são aí, ó. Que Deus deu sabedoria para fazer bolo, para fazer torta, para fazer docinho,
para fazer tortilete. Quem nunca comeu esse tortilete? Quem nunca comeu o pão, né, da Irmã Maria, ó, tá ali. E também vai ter pizza, né? Vamos saborear também. Mostra aí, Aldiene, a sacola. Da quem não conhece, da Joceria, né, da irmã ali que tá buchudinha. Ela também trouxe a sua delícia. Tem a lanchonete, quem não conheceu, toda vez que eu passo lá, sabe que a gente sempre sai tarde daqui e sempre está fechado. O pastor diz, vamos passar lá para ver se está aberto, mas sempre está fechado. Mas ainda vamos aparecer. Então, louva a Deus pela vida das irmãs que doaram aqui para que pudéssemos estar sorteando. Né? Além dos bolos, também os mimos que foram dados, alguns mimos dados pelo pastor. Então, louva a Deus pela vida de cada um. Então, vamos começar o sorteio, já são 8h40. Vou começar agora. Também segurar o meu papel, o meu número é o número 5. Então, quando ouvirem o número 5, vai ser o meu, viu? Tu vai ficar entregando. Vem cá. Não, vou entregando. Pega aqui, mel. Eita, mel, chamei de mel. Vamos lá, o primeiro número 27. Ei, já pega. Pega. Olha, Joceria, vai experimentar primeiro que eu, tá vendo? Olha, profetizou e ganhou. Oh, o presente não vai ser só para ela, né? Mas para os filhos também, que vão poder saborear. Pronto, daqui a pouco eu chamo outro. Número 52. Número 52. Eita, Irmã Maria! Essa Irmã Maria ganha em sorteio, viu? Todo sorteio... Todo sorteio a Irmã Maria ganha. Olha. Ontem já ganhou um móvel de 5.000, não foi? Ontem já foi. Olha, vai para casa de quem? Da sua casa, Irmã Maria. Cadê o fotógrafo? Pronto? Pronto. Não, precisa não. Cadê o próximo? Pega aqui, meu. Vou deixar, peraí, viu? Um de cada vez. Número 49. A irmã Jane. Pega aqui um. Peraí, um de cada vez. Pegou? Deixa eu colocar isso aqui. E eu com esse coisa na mão. Agora, número 6. Ei, a irmã Tamar. Deixa eu colocar o meu aqui, que eu estou segurando. Tem bolso? É, no teu bolso. É meu. Vem cá. Número 31. Número 31. Pegue outro. Pegue outro aqui com ele.
Qual foi o número? Número 2. A responsável pela decoração ganhou seu prêmio já. Olha aí, Jesus mandando. Jesus mandando. Número 16. Número 16 ali. Vai ganhar um pão para toda a família. Olha, a senhora não deixa todo mundo comer não, viu? Porque é muito bom esse pão. O João Marco disse que na casa dele vai ser igual a água. É acabando um, comprando o outro. Olha a cara dele. A irmã Maria é que vai ficar feliz. Eita. Amém. Amém. Número 30. Número 13. Aldiene. Vem cá. Ela queria o bolo, olha. Número 45. A Adrianinha. Número. Vamos lá, que ainda tem muito presente. Número 54. 54. Aleu, cadê a irmã Leu? Então deixa separado da irmã Leu. Próximo. Número 8. Adolescente, né? A mãe adolescente. Número 12. Já vem número 14. Oh, irmã Marina, vai ganhar doce. Tira aqui perto da minha pastora linda. Chega. Próximo número. Número 4. O meu é 5. A irmã Missilene. Agora não sabe mais de coisa para beber. Próximo número. Número 40. Amém. Esse daqui é da Nídia. Del Coro, é? Del Coro. É o Nídia que faz. Nos presenteou também. Diz que as mamães vão chegar tudo, olha, com chocolate em casa, com bombom, com docinho. Número 38.
Ê! Número 21. 21, aqui. Número 1. Agora, da loja Silvânia História, é? Agora a loja da Silvânia, qualquer coisa pode ir lá, ela tem mais roupas para vender, viu? Pode trocar. E o número é número 43. 43. Tem ali uma mamãe. A Milena, é? A mamãe da Milena. Agora o tortilete. Quem nunca comeu tortilete? Da cantina. Número 51. Ê! A Andresa diga, nunca comi, Andresa. Número 42. Ê! Tem esse aqui, né? Só tem esse, né? E esses? Pronto. Número 5 é o meu! Pode deixar ali perto da minha Bíblia. Número 33. Ei, qual foi? Número 37. Ê! Cadê o número? E já vem o número 32. Agora, olha, número 32 ganhou uma pizza. Vai sair daqui já encomendando a pizza. Café com pizza, que é da irmã Luciana, né, e do irmão Renato. Número 32. Já foi 32? Ah, então me deram o mês que passaram aqui. Número 20. Não? Número 20. Agora vai ser. Tá.
Esse é da Joceria, né? Jusceria. Joceria, né? Joceria. Agora é o quê? Esse daí é da Jane, da irmã Jane. A irmã Jane, ó, presenteou. Quem vai ganhar? Todo mundo aí olhando. Número 11. E ela falou número 11. Você vai dividir, Carol? Você vai dividir? Vou falar a Com a Lara, né? Não disse que as mamães vão chegar em casa tudo docinha? Número 56. A irmã Célia. Até quem fica, eu ganhei. Agora número 41. 41. Vem, irmã Maria. O próximo número é o número 6. É 6 esse. Já saiu? Então 9. 9? Então venha. Agora o próximo número é o número 58. Aqui, a irmã Marinalva. E número 22. Número 22. Venha pra cá, tirar uma foto aqui. Ô, Júlia, você tá sentada. Ana da Tapioca. Agora esse aqui, quem adivinha o que é isso aqui? Bolo de macaxeira. Olha, quem quer ganhar? Ana da Tapioca, que nos presenteou. Bolo de macaxeira. Quem gosta, eu amo. O número é o número 15. Ê! Agora é o número 7. E agora eu já estou aqui com o último presente.
Já peguei. Foi. Agora o último número, é o último presente, né? Esse é o quê? É o pão, né? Esse é o pão que o João Marcos gostaria de ganhar. É o número 28. Calma, cuidado. É todo da senhora, viu? É seu presente. Que é isso, irmã Missilene? Querendo pegar a bênção da irmã. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a todas que contribuíram, as irmãs que decoraram, só Deus para recompensar, as irmãs, a equipe de eventos que cozinharam, que prepararam ali algo bem gostoso para vocês. Lembrando mais uma vez, o pastor fica pegando na orelha que não pode ter gasto, não pode fazer muita coisa, mas é para um sacrifício maior, né? Logo, logo vamos estar na nossa igreja, construída pelos olhos da fé, né? E vamos estar aqui comemorando e agradecendo a Deus também. Então, que as irmãs possam ter recebido esse carinho, esse amor das irmãs que contribuíram dando, né? Ajudando, ornamentando, cozinhando, só Deus para recompensar. Sabemos que o trabalho que fazemos na obra do Senhor, não esperamos recompensa de alguém aqui na terra, mas sim recompensa do céu. É Deus quem recompensa. Então, que Deus continue abençoando a cada uma. E eu gostaria também de chamar aqui à frente a irmã Tamar. Vem aqui à frente, irmã Tamar, já que estamos neste momento de presentes. A irmã Tamar vai aqui receber um presente nosso, de carinho, né? Em gratidão, louvamos a Deus pela sua vida, irmã Tamar, e por ter aceito o nosso convite. Amém? O lanche que tem lá fora é para todo mundo, viu? Os filhos também vão comer e os pais também, amém? Glória a Jesus. Quem está alegre com este trabalho, diga amém. Quem ficou triste porque não ganhou presente, diga amém. Deus abençoe. Próximo ano, quem sabe, né? Dia das Mães é só uma vez no ano. Então, no próximo ano, vocês se preparam, oram e ganham presente. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, por este culto. E peço que orem em meu favor para que o Senhor me conceda mais, sempre mais de sua graça, para que eu esteja aqui. O pastor me confiou esta responsabilidade, eu me senti muito honrado por isto. Mas orem em meu favor mesmo, preciso. E foi um culto abençoado. E o Senhor está alegre também, porque todo o povo está alegre. Está ou não está? Glória a Jesus. Até que ele ganhou o presente agora, diz que está. Aleluia. Isso é coisa boa, porque o Senhor é quem faz isto, né? Não, nada do que foi feito aqui é em vão. E o mais importante é a ordem e a decência com que foi feito. Também agradeço particularmente a presença da irmã Márcia, a organização deste culto, todo o povo que trabalhou para organizar, fazer esta decoração, e muito mais agradecendo aos que prestigiaram este culto, vindo adorar. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a recompensa vem da parte dele. Eu não tenho nada para dar a ninguém, nem o pastor, nem a irmã Márcia, mas Deus tem muita coisa para nos dar. Amém? Tem alguém entre nós que não é crente em Jesus Cristo, que não é salvo ainda? Tem alguém que não é salvo aqui neste lugar? Levanta a mão como sinal. Nós precisamos ver. Todos são salvos. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Amém. Fiquemos de pés.
Se o pastor tivesse aqui, eu tenho certeza que ele diria assim: a festa do Dia das Mães foi muito bonita, mas a festa do Dia dos Pais será mais bonita. Glória a Jesus. Diria ou não diria, irmã Márcia? Está vendo aí? Diria. Hã? Vai ter não? Tá certo. Glória a Jesus. Mas é assim, isso tudo é assim, é um pouquinho de ciúme, sabe? Glória a Jesus. Oremos, amados irmãos, amada igreja. Lembrando que sexta-feira tem culto, quinta-feira tem consagração e círculo de oração. E daqui até sexta-feira, até sábado, se não me engano, pelas manhãs tem a oração em favor da viagem missionária para Bananal. Aqueles que estão disponíveis, que têm força, venham orar juntamente. Fica em casa só quem não pode vir e ora em casa. Não faço que nem eu, né? Então vai louvando a Jesus, mas vamos, amada igreja, nos prender, fazendo o propósito de interceder em favor da viagem missionária. A luta é grande, mas a vitória é grande, porque o nosso Deus é maior, amém? Glória a Jesus. Vou falar muito não, porque todo mundo quer ir para casa. Quem não ganhou bolo aqui, tem bolo em casa. Glória a Jesus. Deus bendito e santo, te agradecemos, ó Pai, por este privilégio maravilhoso que nos deste nesta noite. De aqui, Senhor, te adorar. De aqui nos alegrarmos, Senhor, e te agradecer pelo Dia das Mães, ó Senhor. Bendito Pai, te rogamos e te louvamos por dar forças a cada um. Ser com o pastor onde ele estiver, mas ser com o teu povo que aqui está, neste altar, neste templo, ó Senhor da glória, te adorando, te servindo e te ofertando o melhor. Bendito Pai, conceda-nos mais dias da tua presença e assim nos enriqueça espiritualmente, deixando-nos prontos para o dia da tua santa vinda, ó Senhor, pois queremos estar conosco lá nos mais altos céus. Pai Santo e Eterno, te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. E todos dizem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele guardará a tua entrada e a tua saída. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Está terminado o trabalho. Vão em paz, abracem-se, cumprimentem-se e amanhã.